Muito bem, então vamos lembrar um pouquinho o que vimos na aula passada, né? Nós começamos a ver K-formas diferenciais, né? E vimos elas que também, assim como os campos, elas têm dupla personalidade, né? A gente pode pensar as K-formas diferenciais sobre M como conjunto das funções, das seções, do espaço do fibrado cotangente, né? Antissimetrizado, né? Ou seja, isso aqui nada mais é do que o conjunto das funções W que vão de M neste fibrado, né? As seções desse fibrado. Isto quer dizer que para cada ponto de M nos dá WP um elemento aqui, né? Sim? Ou seja, lembrem, isto nada mais é do que o conjunto das aplicações L em R, onde aqui tem K cópias e são multilineares e alternadas. Então o que vimos é que essas seções têm a propriedade de que podemos definir uma outra aplicação agora, né? Que age sobre produto de K campos de vetores e dá uma função diferencial, diferenciável, né? Aqui de novo K e alternada também, ou seja, K multilinear. E alternada. Só que EK não só R multilinear, mas FM multilinear. Ou seja, é tensorial. Sim? Nós vimos que essa propriedade implica, automaticamente, e é equivalente, de fato, a que esta função, num ponto P, só depende do valor dos campos em P e, portanto, faz sentido definir isto. É assim que se passa deste conjunto neste conjunto, né? Simplesmente trocando as variáveis, né? Então vimos que isso identificava, esses dois conjuntos são isomorfos e então para nós uma K-forma vai ser um objeto que se comporta dessas duas formas dependendo da conta que a gente quiser fazer. Muito bem. Nós vimos também que o produto de formas lineares, né, de elementos aqui, se estende para fibrados também, e, portanto, temos o produto exterior de formas
diferenciais. Né? O que a gente faz simplesmente fazer o produto ponto a ponto. Né? Um produto de formas ponto a ponto usando esta propriedade. Né? Em outras palavras, se ômega e sigma são seções, né? Nós definimos esta seção simplesmente como esse produto é antisimétrico, não no sentido de que troca o sinal, mas que troca o sinal dependendo do grau. Né? Ou seja, em outras palavras, isso que é a soma formal junto com o produto é uma álgebra graduada. Graduada simplesmente quer dizer que o produto aqui, este espaço se decompõe, né, em soma direta de subespaços, onde o produto age assim, né, em relação ao grau, e é antisimétrico no sentido que se ômega, bom, mantendo essa notação, né, ômega aqui e sigma aqui, então ômega sigma está relacionado com sigma ômega, assim, né? ¿Sí? E para mostrar isso, o que vocês podem fazer é, bom, cada uma destas se decompõe com uma soma, é tudo super linear, né? E então basta observar que se vocês têm dx1 e 1 dx e k dy1 dy o fator nem precisa 1k 1s para certas funções, não precisa ser um sistema de coordenadas, né? Então, como a gente troca esses dois? Né? Bom, a gente vai trocando de 1. Né? E, bom, por definição, né, para 1 isso é verdade. Quando os dois têm grau 1, é verdade. Então, vocês vão trocando e então fica claro que para vocês colocarem este no final, vocês têm que pular S vezes. Sim? E assim com o seguinte, né? Cada um, vocês precisam pular S vezes, e cada um desses é um sinal, né? Para cada K. Então é menos 1 S vezes para cada K. Sim? Aqui. Né? Sim? Certo? Tanto para um lado quanto para outro podem fazer. Podem mover a Y1 aqui, vocês estão trocando K vezes o sinal, a Y2 assim, S vezes. Sim? Sim? Muito bem. Tem uma coisa. Estou falando alguma besteira aí. Só depende de uma, né? O que estou fazendo? Então, dx1 dxk dy1 dys.
Claro, é assim, estava certo antes. Se tem um número par de Ks, eu vou trocar sinais, mas quando fizer com o seguinte, vou trocar de novo a mesma quantidade de sinais. Sim? Então, se tem um número par, cada um anula o sinal do anterior. E se tem só um, se tem um número ímpar, bom, todos os pares se cancelam e o número ímpar aparece justamente o 1 menos 1 elevado a k. Não depende do S. Né? De fato, é assim. Né? Oi? É isso mesmo, tá certo. Tanto faz, né? Se qualquer um dos dois é par, isso não muda de sinal, né? Tem que ser os dois ímpar para ficar com um sinal negativo. Certo? Ok. Então temos uma álgebra, né, com um produto que é anticomutativo neste sentido, né? Um produto numa álgebra graduada, né, se diz anticomutativo se satisfaz isto. Né? Ok, então tudo que fizemos foi levar a álgebra linear ao fibrado. Então, não é mais do que álgebra linear ponto a ponto. ¿Sí? Isso é que tínhamos observado na aula passada. E temos, assim como, porque temos para tensores, temos também uma noção de pullback. Né? Ou seja, se temos uma função qualquer diferenciável de m em n, temos aqui, claro, as k-formas de n, e aqui temos as k-formas de m. Temos então uma aplicação, o pullback da f, que se define assim, né? Que vale para tensores, na verdade. Isto é uma, se ômega está aqui, isso que está aqui é uma forma aqui, portanto pega k vetores tangentes a m, ¿sí? Ou k campos de vetores em m, e isto nada mais é do que vocês poderiam reclamar, né? Porque isso que está aqui não é um campo em n. Mas não tem problema por causa disso. Né? O valor só depende do valor do vetor no ponto. Então, cada ponto de m, isso que está aqui é isso. Então, este vetor são vetores em m e faz perfeito sentido calcular esta forma linear nestes vetores. Isto para cada ponto. Então, isso define o pullback. Como esta é antissimétrica, claro que esta é antissimétrica e por isso vira uma forma. Por definição também tensorial, né? Isso aqui é realmente uma forma.
Né? Sim, então, esta é a definição, e uma propriedade importante do pullback, muito importante, é que é de fato um morfismo de álgebras graduadas. Ou seja, na verdade agora, como vale para cada K, temos automaticamente o pullback agindo neste espaço, né, no conjunto das formas diferenciais, e isso aqui é um morfismo de álgebras, ou seja, respeita o produto de formas, né? Isso é isso é por definição, né? Isso aqui é a antissimetrização do produto tensorial destas duas coisas. Isso aqui também é antissimetrização. Então, isso aqui é muito simples de ver, simplesmente olhando dos dois lados da equação. Então, o pullback é um morfismo de álgebras graduadas. ¿Sí? Então, isso que tínhamos visto na aula passada. Ok. Que mais? Muito bem. Então, agora observem o seguinte, né? Como a gente vê a orientação, né? A orientação pode ser vista através de formas diferenciais também. Então, lembrem, né? Nós definimos as orientações de espaços vetoriais, né? E nós, então, definimos uma orientação para fibrados. Né? Isso sempre existe, né? Isso tem dois elementos, são classes de equivalência de bases. Né? Orientar um fibrado nem sempre existe, ou seja, nem sempre a gente pode orientar um fibrado. O que é uma orientação para um fibrado? É a mesma coisa, é para cada ponto uma classe de bases da fibra no ponto. Fazendo de maneira contínua, né? Por exemplo, pegando uma carta ou pegando uma base local de seções. Né? Essa orientação tem que coincidir com essa base local de campos, né? Ou de seções. Então, isso é orientar um fibrado vetorial, e a gente define, né, orientar uma variedade, né, é orientar seu fibrado tangente. Né? Ou seja, é o espaço das orientações do fibrado tangente. Isso é por definição. Em outras palavras, para cada ponto de M, nós associamos uma classe de bases de forma tal que seja contínua. Ou seja, no caso, por exemplo, podemos pegar um sistema de coordenadas e pedir que essa função coincida com a função que é pegar a classe das bases dos campos coordenados. Isso é pedir continuidade ou diferenciabilidade, que é o mesmo, desta função. Né? Então vimos também que se a variedade M é orientável, ou seja, se existe uma função, né, desse tipo, então existe um atlas
se M é orientável e está orientada, e escolhemos uma orientação, então existe um atlas orientado. Ou seja, existe um atlas sobre toda a variedade, tal que para todos os elementos, todas as cartas desse atlas, a classe das bases coincide com a orientação dada. Sim? Então, isso é o que nós fizemos para orientar uma variedade. Agora, observem o seguinte, né? Se beta é uma n-forma num espaço vetorial de dimensão n, e V1, Vn, e V1 linha, Vn linha são bases de V, né? Então, beta de V1, Vn é igual ao determinante da mudança de bases de V a V', beta V1', Vn'. De fato, não precisa ser esta ser uma base, né? Se esta é uma base e estes são qualquer n vetores, claro que não vai ser mais a mudança de base, mas cada elemento daqui vocês podem escrever como uma combinação linear destes, isso de uma matriz quadrada, o determinante dessa matriz é o valor de beta nesse conjunto de n vetores. Isso simplesmente porque o determinante é este espaço tem dimensão 1, né? E em Rn o determinante é uma base desse espaço, né? Simplesmente por isso. Muito bem, então observem que agora podemos ver orientações através de n formas sobre M, né? Então, então peguem este conjunto, né? Peguem o conjunto, então peguem o conjunto V, o conjunto das n formas sobre M, tal que ômega não se anula em nenhum lugar. Ou seja, isso aqui, como já vimos, isso aqui é um fibrado de linhas, né? As fibras são espaços vetoriais de dimensão 1. E este fibrado sempre tem uma seção global, que é a seção nula. O que estamos pedindo, isso aqui são as seções que nunca se anulam. Isso aqui pode não existir, pode ser vazio esse conjunto. Ou não. Mas observem que se não é vazio, se ômega está em V, então M é orientável. Por quê? Bom, eu defino a orientação assim. Eu defino a gente diz que uma base V1, Vn é positiva se e somente se W de V1, Vn é maior que zero. Observe que a ordem é fundamental, né? Se troca a ordem, troca o sinal disto aqui. Certo? Por causa disto agora, se uma base é positiva, todos os elementos na classe são positivos. Sim? Então, isso na verdade é
uma maneira de escolher uma das duas classes. Sim? Porque isto, na verdade, por causa disto, é uma condição sobre a classe, né? Então, eu posso escrever assim: a classe destes vetores, cada um deles está no espaço tangente, né? É positiva se este número é um número positivo. Né? Isso está bem definido em classes e temos então uma maneira, uma forma global de escolher esses campos. E por que essa função, né, que pega um ponto e escolhe uma base, uma classe de bases, esta classe de bases, a que faz disto ser positivo, por que isso é diferenciado? Por que é contínuo? Bom, peguem então, seja X uma carta com U conexo. Então, observem que ômega x1 xn, isso aqui é uma função que vai de U em R, mas isso é uma base, e isto é uma n-forma que não se anula em nenhum lugar. Então, em uma base, isso é diferente de zero. Então, essa função é não nula. Mas U é conexo, e isso tem duas componentes conexas. Então, ou é positivo ou é negativo. Né? Então, quer dizer que, ou bem, a classe desta base em que ou é positiva ou é negativa para todo que. O sea, é o mesmo valor para todo que ou isto é positivo ou é negativo. ¿Sí? Em outras palavras, se pegamos uma carta com U conexo numa vizinhança, num ponto, de forma tal de que esta base é positiva nesse ponto, tem que ser positiva em toda uma vizinhança. Isso quer dizer que a escolha foi diferenciável, porque assim definimos que a escolha seja diferenciável. Tem que coincidir em alguma carta. ¿Sí? Então, esta escolha é uma escolha diferenciável de classes, ou contínua, de classes. Certo? Então, se vocês quiserem ser mais claros, podem fazer assim, né? P pertencente a U, de forma tal que x1 em P, xn em P é positiva. Então, esta é positiva para todo que em U. Sim? Muito bem. Então, isso quer dizer que essa escolha é uma orientação para M. E reciprocamente, né? Reciprocamente, se M é orientável, então esse conjunto é não vazio. Então, e por quê? Bom, podemos pegar partições de unidade, por exemplo. Né? Pegamos, seja A, XI, UI, um atlas. Então, peguem uma orientação e peguem um atlas orientado com essa orientação. Definam então ômega I simplesmente como dx1
Deixa eu colocar o índice como um supraíndice, para não fazer bagunça. Para I, aqui I está em um conjunto de índices. ¿Sí? Então, essas são formas diferenciais, mas o problema é que isso que está aqui é uma forma diferencial em UI. Precisamos de uma forma em toda M. Certo? Bom, mas aí simplesmente o que fazemos é pegar, seja FI, uma partição da unidade subordinada à cobertura UI, e definimos então UI, ômega I é uma forma em UI. Sim? Mas isso que está aqui, agora, como já vimos, é uma forma em todo M. E a família é localmente finita, portanto faz sentido fazer isto. E isso é uma N-forma. Eu defino essa N-forma. E eu afirmo que essa N-forma nunca se anula. Essa N-forma nunca se anula. E por quê, né? Então, mas ômega está em V. Bom, peguem P em M, V1, Vn, uma base de TPM, uma base positiva, né? Ou seja, uma base com a mesma, que define a mesma orientação em P que o atlas orientado. ¿Sí? Isso em particular, isto implica que se P está em UI, esta base tem a mesma orientação que a base dos campos coordenados. ¿Sí? Em outras palavras, isto tem que ser, agora a gente usa este critério que está aqui, né? Isso tem que ser o determinante da matriz de mudança de bases entre estes e os campos coordenados, vezes isto nos campos coordenados. Mas isto nos campos coordenados é 1. Ou seja, isto é o determinante da matriz de mudança de bases entre B e os campos coordenados. Vou escrever assim, a base dos campos coordenados. Mas estou dizendo que a base é positiva, então isto, por definição, tem que ser positivo. O atlas está orientado. Né? Todos estas bases são todas com a mesma orientação positiva. Né? Então isso é um número positivo. Cada vez que P está em UI, isto aqui é positivo. Né? Então, o que acontece com isto? Quem é ômega em VI, na base V? Bom, por definição, isto é a soma de FI de ômega I de V1 Vn. ¿Sí? Se aqui é o ponto P. Claro que se P não está em UI, isto é zero. Então, só precisamos fazer essa soma só para os I, tais que P está em UI.
Mas esto que está aqui é justamente a ômega i. ¿Sí? Então, isso que está aqui é maior que zero. Esta função em P é maior ou igual a zero. Portanto, tudo isso é maior ou igual a zero. Que não é o que a gente quer. Né? Mas a soma das FI é 1. Então, existe algum I onde FI de P é maior que zero. Nesse vai ter um dos somandos vai ser estritamente positivo. Portanto, isso é maior que zero. ¿Sí? Então, pronto. Eu achei uma base e mostrei que ômega nessa base é estritamente positivo. Então não pode se anular. ¿No? ¿Sí? Então, este espaço é não vazio se somente se M é orientável. E de fato, as orientações de M são o espaço V. Bom, observem que V é um subconjunto aberto das N formas sobre M. Se eu pego uma função estritamente positiva sobre M e multiplico uma forma aqui, continua estando aqui. Sim? Bom, esse espaço é justamente V dividido a funções sobre M, mas as funções positivas sobre M. Observen que peguem duas formas que nunca se anulam. É claro que estou supondo, como sempre, M conexa, né? Agora, né? Na verdade, para aqui não precisa. Mas aqui sim, né? M conexa. Então, peguem dois elementos aqui, né? E peguem uma base. Bom, pode ser que o sinal, ou seja, ômega 1 nessa base e ômega 2 nessa base, ou tem o mesmo sinal, ou tem sinal diferente. Mas como nunca se anulam, essas duas funções são sempre de sinais diferentes ou sempre com o mesmo sinal. Né? Então é por isso que este espaço é o espaço das orientações. Né? O importante disto é que agora, quando a gente fala que M é orientável, podemos pensar a orientabilidade em termos de formas, ou usar. Né? Sabemos que existe, quando M é orientável, existe uma N forma que nunca se anula. As N formas que nunca se anulam se chamam elementos de volume de M. Quando M está orientada, os elementos de volume se referem às N formas positivas. Ou seja, que numa base positiva ele dá um número positivo. Certo? Está claro? Muito simples, né? Certo? Tudo, na verdade, tudo segue desta observação. Muito bem. Então, dito isso, temos o conceito de orientação visto do ponto de vista das formas de grau máximo na variedade. Ok. Agora, como eu falei na aula passada, né, nós temos nosso espaço, uma álgebra graduada. Construímos isso de maneira trivial.
Ou seja, usamos álgebra linear e fizemos isso em cada ponto. Né? Então, agora é onde a coisa vai ficar mais interessante. Né? Nós vamos construir uma diferencial nesse espaço. Uma maneira de derivar esse espaço. Né? Uma derivada exterior. A partir de agora, esse vai ser o protagonista do curso. Um operador. Esse operador nada mais é do que a generalização da diferencial de funções. Lembrem, se f é uma função diferenciável em M, nós construímos df uma forma sobre M que satisfaz o seguinte: df num vetor x nada mais é do que x de f. Que, se vocês interpretam e lembram da identificação dos espaços tangentes em espaços vetoriais como o próprio espaço vetorial, isso nada mais é do que isso. Por isso é o diferencial da f, realmente. Muito bem, então, nós sabemos que... Lembrem também que o espaço das funções diferenciáveis, trivialmente, é uma zero-forma. Então, a diferencial pegou uma zero-forma, qualquer zero-forma, e me deu uma forma. Então, a gente quer generalizar isso para K-formas. Então, quais são as propriedades que vamos pedir? Leva K-formas em K mais 1 formas. Sim, na verdade, o primeiro é que D é um operador na álgebra linear. É um operador linear. Isso vamos chamar de zero. Né? Um operador linear. Leva K formas em K mais 1 formas. 2 é uma extensão disto. Ou seja, age nas zero formas assim. Em outras palavras, mantemos a notação. Né? Se f é uma zero forma, df de x é x de f. Três. Como se comporta com... A gente vai usar essa... Não basta com isto para definir esse operador. Só estamos falando disto e como agem as zero formas. Como é que a gente passa? Né? Bom, a gente passa por indução usando a parte 3. Né? A diferencial de se ômega é uma K-forma e sigma é uma forma qualquer, então de ômega sigma é de ômega sigma mais ômega de sigma a menos um sinal.
a menos um sinal, que é o grau deste. ¿Sí? E quarto, e mais importante, bom, V é um endomorfismo deste espaço. Isso aqui é um espaço vetorial, estou dizendo que é um endomorfismo deste espaço. Eu posso compor com ele mesmo. Posso calcular D quadrado. D quadrado leva K formas em K mais 2 formas. D quadrado é zero. Então, nós vamos provar agora que sempre existe um único operador que satisfaz todas essas coisas. ¿Sí? Então, agora vamos provar isso. Primeiro, observe então agora que o espaço das formas com o produto e agora com a diferencial é o que se chama uma álgebra diferencial graduada. ¿Sí? É um objeto algébrico, né? Embora pareça a priori, né? Se você pensa do ponto de vista algébrico, isso faz perfeito sentido. É uma álgebra graduada onde temos um operador que satisfaz estas propriedades. Agora, nós vamos ver que esse operador é um operador diferencial, na verdade. Não é simplesmente algébrico. Saímos do mundo da álgebra linear. ¿Sí? Agora vão aparecer derivadas, que não apareceram até agora. Quando estudamos formas, não apareceu em nenhum momento a derivada de ninguém. Agora é que vão aparecer. Esse operador é um operador diferencial. Certo? Muito bem. Então, como a gente mostra isso? Então, a primeira observação, né? Vamos ir por partes, né? A primeira observação é que é um operador local. Se existe, claro. D é um operador local. Né? Então, D é operador local. O que quer dizer isso? Que o valor de D ômega depende de ômega numa vizinhança de cada ponto. Não depende de ômega longe do ponto. Só depende. Vamos ver que depende, na verdade, de derivadas primeiras só, de ômega. Então, como a gente vê isso? Né? Então, a primeira observação é que se ômega em U é zero, então peguem um ômega, uma forma, e suponha que se anula em U. Então, D ômega também se anula em U. Claro, se existe, né? Estou supondo que já temos. Mas isso é importante para levar à construção, porque como é que a gente constrói, por que a gente constrói dessa maneira, se deve a essa propriedade. Né? E por quê? Né? Peguem, então vamos provar isto. Então, demonstração disto. Peguem P em U e peguem uma bound function em P, ou seja, F
de P é 1 e F no complementar de U é 0. Bom, então, agora eu posso pegar esta função, f, esta forma. As formas são um módulo sobre funções diferenciáveis. Então, isso que está aqui é uma n-forma. É uma forma sobre M. Mas é a forma nula, né? Porque se estamos fora de U, quem se anula é F, e em U quem se anula é ômega. Então, esta é a forma identicamente zero. E esse operador a gente quer que seja linear. Portanto, D de F ômega é zero. Mas agora eu posso usar esta parte, né? Isto é o produto da zero forma F com a forma ômega. Então, isto é dF ômega mais F de ômega. ¿Sí? ¿Cuánto vale en P? Agora vamos calcular en P. Esto en P, que é ômega de P, né? Más F en P de ômega en P. Certo? Bom, mas ômega em P é a forma nula. ¿Sí? Porque isso é o que estou supondo. Então, esta é a forma nula e o operador, o produto é bilinear. Então, isto é zero. F em P é 1. Então, isto é de ômega em P e, portanto, é zero. Observen que parece um truque meio bobo. Mas por que não é bobo? Porque você diz, mas ômega é zero em U. Então, diferença tem que ser zero, porque é linear. Não, mas é linear sobre as formas em M. ¿Sí? Esta forma é a forma zero em U, não é a forma nula em M. Então eu não posso dizer que D de ômega é zero, porque ômega se anula em U, não é a forma, não é o zero deste espaço vetorial. Não posso dizer que isso é zero. Certo? Precisam da bound function. Mas aí a bound function corrige isso. Agora isso aqui é o zero deste espaço. Aí sim uso a linearidade. Certo? Para isso que se usa essa bound function. Bom, claro que isso implica que se temos duas formas, se ômega 1 em U é igual a ômega 2 em U, pela linearidade, D de ômega 1 em U tem que ser igual a D ômega 2 em U. Claro. Só pela linearidade do operador. Mas o realmente interessante não é isto. O realmente interessante é que agora podemos falar, agora sim sei que é um operador local. Isso que está aqui, esta propriedade, vamos colocar aqui, esta propriedade diz o seguinte, que a diferencial de ômega em U é a mesma coisa que a diferencial de ômega em U. Agora estou pensando isto como uma forma em U. E esta é a diferencial em U, que é uma variedade diferenciável. Sim? Mas isso qual é o bacana disto? Que se eu tenho uma forma em M e eu quero calcular ela num ponto, posso pegar uma carta, por exemplo, escrever a forma nessa carta e usar de U em vez de D. Posso fazer as contas localmente, que vai ser assim que vamos definir este operador. Claro, isso se existe, né? Se existisse.
Tenho que provar que existe. Mas isso mostra que, se existir, tem que satisfazer esta propriedade. Isso vai servir para provar que é único. Então, muito bem. Então peguem, queremos definir D. Então, primeiro, graças a esta propriedade, estamos permitidos de definir ela em U. E em U vai ser o domínio de uma carta, né? Então, se XU é uma carta e ômega certo? Então, deixem colocar um U aqui, só para observar que é a diferencial em U. Então, observen que se eu provar que em U a diferencial é única, esta igualdade diz que D é única. Sim? Tem que coincidir com este. Mas em U é fácil ver com as propriedades que é única. Peguemos uma carta, peguemos ômega, uma K-forma. Posso trabalhar com K-formas em vez de com elementos arbitrários, porque estou dizendo que é linear. ¿Sí? E este espaço é a soma de todos esses. Né? Então, peguemos ômega aqui. Né? Então, ômega nós já vimos que se escreve como uma combinação linear de AI de XI para I naquele conjunto IKN que definimos na aula passada. Né? Escolhas ordenadas, estritamente crescentes de K elementos em N números. ¿Sí? Então, quem é DU de ômega? Bom, tem que ser linear. Então, isto tem que ser a soma de U de AI de XI. ¿Sí? Mas isso aqui é uma função, isso aqui é uma zeroforma. Então eu vou usar isso. Então isso vai ser a soma de DU AI, mas aí é uma função, então tem que ser isto de XI. Mais menos 1 elevado a 0, que é 1, aí D U de X, de D de XI. Sim? Tem que ser isso. Agora, que é DU de AI? Pois a propriedade de 3, de 2, tem que ser diferencial. Sim? Então, isto tem que ser a diferencial de AI. Certo? Sim? Mas isto é zero. Também pelas propriedades, né? Então, vou provar isso aqui. Mas DU, ou D, de DY1, DYK, isso que está aqui é uma coisa desse tipo com as funções coordenadas. Bom, isto é zero. E como a gente vê isso? Por indução. Né? Observem que se K é zero, ou seja, se temos uma única... então, se K é 1, né? O que temos é a diferencial da diferencial de I1. Mas isto é diferencial quadrado de I1, que é 0 pela última. Certo? E
para cá, a gente usa indução. Quem é a diferencial de I1? Supõe que vale para cá, né? Quem é a diferença? Para cá menos 1. E cá. Eu decomponho isto usando isto. Ou seja, isto que está aqui é a diferencial de I1, de I2, de YK. Então, isto, usando esta propriedade, tem dois somandos. Sim? Um é este. E o outro é y1 vezes a diferencial deste. Mas por hipótese indutiva, a diferencial deste é zero. Então, por indução, isto é igual a isto. Bom, mas se calculam diferencial disto, agora tem um d quadrado aqui, que é zero, pela última. Sim? Então, a diferencial disto é diferencial quadrado disto, que é zero. Certo? Que é o que eu queria provar. Certo? Está claro? Então, isso mostra que este pedaço não existe. E, portanto, esta igualdade mostra que se existe é única. Sim? Se existe, D tem que ser assim. DU é única. Mas isso aqui diz que, então, se existe, D é única. Então, D e DU são únicas. Claro, se D é única, DU também é única. Né? Sim, somente sim, porque U é uma variedade. Né? Agora eu defino DU por essa igualdade. ¿Sí? Isso que está aqui. Então, mais estrela define DU. Em outras palavras, numa carta, eu posso definir um operador DU tal que toda forma, observe que isso aqui é uma base das formas. Sim? A forma fixada em uma carta, a forma de escrever uma forma em U assim é única. Né? Isso aqui é uma base. Então isso define bem um operador em U. Sim? Bom, agora é fácil ver que esse operador satisfaz tudo isso. Exercício. Exercício. Verificar. 0, 4. A parte mais delicada é esta. Com isso já sai automático. Observem que isso que está aqui tem esta cara. Portanto, v quadrado é zero. Porque isso é o que mostramos aqui. Então, esta parte já está provada aí. Sim? Então, com isto eu defino DU. Mas DU é única. O que quer dizer isso? Quer dizer que em qualquer sistema de coordenadas, D tem esta cara. Porque a priori vocês poderiam dizer, tá, tudo bem, ele definiu um operador assim, mas o operador depende do sistema de coordenadas. Mas nós acabamos de mostrar que um operador desse tipo tem que ser único. Então, se satisfaz essas propriedades, é único.
Em particular, se eu escrevo em um outro sistema de coordenadas isto assim, nesse sistema de coordenadas, essa formulinha é igual. ¿Sí? Ou seja, a diferencial disto é a diferencial de BI produto com estas e a soma. A expressão não depende do sistema de coordenadas. Então, temos definido DU e por causa disto é única. Um único operador de U que satisfaz essas propriedades. ¿Sí? Bom, e agora eu defino D graças a isto. ¿No? Então, agora, sabemos que se existe D é único. E sabemos que D existe e é único em cada coordenada. Mas também sabemos que é um operador local. Então, a gente define se ômega está, qualquer forma, na verdade, em M. Eu quero definir D ômega. E isto vai ser uma forma, ou seja, eu tenho que dizer para vocês quanto vale em P, onde P está em M, mas se está em M, está no domínio de alguma carta. Então, como defino isto? Bom, defino isto como DU de ômega de U em P. ¿Sí? Por causa do que eu falei aqui, isso não depende do sistema de coordenadas. Está bem definido. Certo? Então, por causa disto, está bem definida. Por causa da propriedade local, né? Por causa disto, e por causa deste satisfazer todas essas, desatisfaz. E como satisfaz todas, é única. Então, definimos uma única operação, uma única derivação nas formas. ¿Sí? Certo? Então, agora sim, né? Se vocês querem, proposição, ou teorema, existe um único operador linear na álgebra das formas que satisfaz todas essas propriedades. ¿Sí? Claro? Observe que a propriedade que permitiu definir tudo, definir isto assim, é isto. Né? Esta é uma propriedade crucial da diferencial exterior. E a que permite fazer as contas em coordenadas de uma maneira super simples em geral. Ok. Então, como falamos na aula passada, a diferencial leva um campo, né? Se temos
Si tenemos f, temos uma função de f em n, um campo em M não é elevado num campo em N pela diferencial da f, é elevado num campo ao longo de f. Mas com formas não acontece isso, e as formas em N são levadas em formas de M pelo pullback. ¿Sí? Como falamos no começo da aula, isto é um morfismo de álgebras graduadas. É um morfismo de álgebras graduadas. ¿Sí? Que quer dizer que é um morfismo de álgebras que respeita toda a estrutura algébrica, ou seja, que é linear e que respeita o produto. Né? Então, o morfismo de álgebras é linear. Então, esta é linear e respeita o produto. E é um morfismo de álgebras graduadas, isso quer dizer que respeita o grau. Claro, tudo isso é trivial, né? É por causa da definição, é imediato da definição. Mas o que não é tão óbvio é que o pullback é um morfismo de álgebras diferenciais graduadas. Observen que temos M, uma variedade. Em M construímos as formas diferenciais. Nas formas diferenciais temos um único operador, a derivada exterior. Então, este vira uma álgebra diferencial graduada. Aqui temos um D. Aqui temos outro D. A pergunta é se este comuta com as diferenciais. E comuta. Ou seja, esta é a propriedade mágica que eu falei para vocês do pullback. Isso vai permitir fazer toda a matemática que vamos fazer desde agora até o final do curso, em particular o teorema Stokes. O teorema de mudança de variáveis é um corolário disto. Então, não é simplesmente um morfismo de álgebras graduadas, é um morfismo de álgebras diferenciais graduadas. Que é, né? Agora temos um novo operador que, em algum sentido, é um operador algébrico. Né? Aqui vocês podem pensar que é algébrico, a não ser por este pequeno detalhe, né? Que aqui estamos pegando derivadas de funções. Né? Então, esta é a propriedade do diferencial. E por que é assim? Né? Bom, lembrem primeiro que, como o pullback age em todas as formas, em particular nas zeroformas. Né? E nas zeroformas, nós observamos que, então, se f é uma zeroforma, uma função diferenciável, então, isto nada mais é do que f composto com f. Né? Então, vamos ver que isso é verdadeiro. ¿Está claro até aqui? Uma pergunta? Não, né? Está fácil.
Então, por que isso é verdade? Então, vamos ver por indução. Né? Então, para zero formas. Então, peguem então, aqui, desculpe, aqui f é uma função em n. Sim? Tem que pegar alguém aqui e levar alguém aqui. Então, vamos ver se vale para as zero formas primeiro. Aí é muito fácil, né? Então, vamos ver. Então, peguem f. Bom, eu claro que não vou botar o subíndice aqui, né? Certo? Já nasce com a variedade esse operador. Né? Depende só da estrutura diferenciada. Então, se é uma zero forma em n, então eu quero ver quem é isto. Isso vai ser uma forma em M. Sim? Então eu preciso aqui pegar um campo X, um vetor X, um campo em M e calcular isso. Né? E ver se eu posso trocar o pullback com a diferencial. Né? Então, o que é isso? Bom, isso aqui é uma forma, isso aqui é o pullback. Então, por definição, isto é isso, certo? Por definição. Mas, por esta propriedade, né? Isto nada mais é do que isso. Sim? Só estou usando isto. Mas agora eu uso a definição de diferencial. Né? Isto é x de f composto com f. Certo? Mas o que é isso, né? Isto é a diferencial desta função no campo X. Né? De novo, estou usando isto. Só que agora para outra variedade. Mas f composto com f é o pullback da f. Né? Então, isso para todo x. Ou seja, isto para toda f. Em outras palavras, composto aqui, composto aqui. Ou seja, o que queríamos. Isto em ômega 0. Sim? Mas agora usamos indução, né? E a propriedade que eu apaguei, né? A propriedade da localização, né? Para ver essa propriedade basta ver em domínios de cartas, sim? Então seja agora ômega uma K-forma. Vamos fazer por indução. Então, supõe que vale até K-1 e vamos ver para cá. Então, ômega uma K-forma em M. E eu quero K-forma em N.
um ponto P em N, e eu quero entender quem é isto, né? P em M, e eu quero entender isso aqui é uma forma em M. Sim? Então eu quero ver isto em P. Sim? Para ver quanto vale em P, eu posso pegar uma carta ao redor de P, uma carta ao redor de F grande em P, e escrever ômega nessa carta. Porque para ver isto, quanto vale em P, basta ver quanto vale em U. E em U, o domínio de cartas, eu posso escrever as coisas assim, e aí tenho esta definição. Sim? Então, pego X, U, uma carta em F de P, e portanto, ômega se escreve com uma certa AI de X. E então, quem é isto na pré-imagem de U? Né? Que é aberto em M. Ou, se vocês querem, em P. Né? Mas vamos fazer em F-1 de U. Muito bem, então, quem é ômega, né? Isto é dessa expressão. Né? Diferencial da soma AI diferencial XI. Agora, bom, a diferencial é linear e o pullback é um morfismo de álgebras, em particular é linear. Isso quer dizer que esta soma sai para fora. Então, é a soma só pela linearidade. Bom, agora eu uso isso, né? Está igual. Então, isto é igual a quê? Igual a soma do pullback da diferencial de AI produto diferencial de XI. ¿Sí? Agora uso que o morfismo de álgebras, não diferenciais, o morfismo de álgebras. Né? Então aqui ele distribui o produto, ele respeita o produto. Isso aqui é a soma disso. Lembrem que nós tínhamos visto, né? Eu apaguei, mas isto é a diferencial de alguém. Sim? Lembrem que a diferencial de y1 diferencial de yk é igual a diferencial de y1 diferencial de y2 diferencial de yk. Sim?
Então, nós já provamos que a diferencial comuta como pullback para grau zero, né? E por indução, eu escrevo estas como a diferencial de alguém, né? Então, isto é igual à soma da diferencial e este não sei se eu preciso. Isso, então, observem que isso que está aqui implica que de y1 de yk é igual a d y1 de yk, por indução. Então, não precisa escrever com y, porque não precisa ser campos, funções coordenadas, qualquer K funções. Então, isso que está aqui agora é de x1 de xk. Mas isso que está aqui é a mesma coisa que a diferencial de isto, né? Então isso é a soma da diferencial ¿sí? Na verdade não precisava, não sei por que escrevi assim. Bom, como vale isto, a diferencial desta é zero, por isso que eu preciso escrever assim, né? A diferencial desta é zero, porque a diferencial de qualquer coisa desse tipo a gente viu que era zero, né? Então, a diferencial desta é zero, e portanto a diferencial desta é isso que está aqui. Mas quem é isto, né? Bom, isto é igual, é um morfismo por causa disto e por causa que é um morfismo de álgebras, isto é igual a isto. Sim? Por um lado, e por outro lado, D é linear, eu posso trocar com a soma. E o pullback é linear. Mas isto é ômega em U. Então, vejam de onde começamos, né? Isto. Igual a isto. Pela propriedade local da diferencial, então, por ser um operador local, isto implica por indução. O
passo indutivo, estou aqui, né? Ou para grau zero também, né? Sim? Oi. Tem uma das desigualdades, terceira linha de baixo para cima. Esta. Essa de cima para aí. Por que vale esta igualdade? Porque eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Então, por causa disto, isso que está aqui é isto. Sim? E como o pullback é um morfismo de álgebras, este vezes este é isso. Ok? Então, esta é a propriedade mágica que tem o pullback e que vai fazer com que a gente possa definir objetos mágicos. Porque vem de uma propriedade mágica, então tem que ser objetos mágicos. Posso contar para vocês o que vamos fazer rapidamente. Né? Então, observem que esta propriedade, né, que é a propriedade que vai nos permitir. Essas propriedades são propriedades de algébricas ou diferenciais, mas esta é a propriedade que vai nos permitir construir tudo o que a gente quer. Observen que isso está dizendo que a compor 2 é zero, ou seja, que a imagem de 1 está contida no núcleo da seguinte. Sim? Imagem de um D está contida no núcleo da seguinte. Então eu posso fazer o quociente desses espaços como espaços vetoriais. Sim? Certo? Porque como a imagem de um está contida no núcleo seguinte, posso pegar o núcleo e dividir pela imagem do anterior. E esse objeto é um espaço vetorial dentro do conjunto, uma classe, de fato, dentro do conjunto das K-formas. Né? Graças a esta propriedade, esse objeto é um objeto topológico. Depende só da topologia da variedade. Não depende da estrutura diferenciável. Mas não é só um invariante topológico, é mais que um invariante topológico. É um invariante por homotopias. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, um círculo e um cilindro, são homotópicos. Sim? Eu posso colapsar um no outro. Então esses espaços vão ser o mesmo para esses dois objetos. Esses objetos topológicos servem para entender a variedade. Se chamam grupos de cohomologia. Nada do que eu falei é óbvio. Né? Isso aí vamos precisar ver como fazer isso. Né? Então isso é o que... Mas antes de fazer isso, vamos ver o teorema de Stokes. Também graças a isso. Ok? Uma pergunta? Bom, então na próxima aula a gente vai começar com variedades com bordo. Né? Vamos generalizar as variedades um pouquinho para incluir bordo nelas. Porque a gente quer provar o teorema de Stokes.